Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Método ADV, o nosso canal do mundo jurídico. Eu sou o Thiago e desde já solicito a vocês que deixem o like e compartilhem o respectivo vídeo e inclusive se inscrevam no canal caso gostem do conteúdo e queiram sempre estar ligados nos seus direitos e mudanças legislativas que interferem diretamente no seu direito, ok? Hoje eu trago o tema da personalidade jurídica e capacidade civil das pessoas naturais. Como é sábio por todo mundo, o direito civil ele é sim o ramo mais importante do direito e o ramo mais gostoso. Isso porque ele regulamenta as ações humanas desde o momento da concepção do ser até o momento em que há o óbito dessa pessoa, ou seja, o momento em que há a concepção, o feto ele passa a ser gerado, existe o nascimento com vida e a partir desse momento o ser ele passa a adquirir uma série de direitos, deveres e obrigações ao longo da vida, ou seja, portanto, o ramo do direito mais importante. Se falar em coisa diversa, é mentira, ok? Bom, vamos tratar um pouco das generalidades introdutórias e um pouco do que eu escrevi que demonstra o direito civil na sua mais pura essência. Vamos lá ao slide. O direito civil é o ramo do direito que demonstra a vida na sua mais pura essência, regulamentando as relações humanas desde a concepção do ser e passando ao estágio do nascimento com vida. Assim, sempre se atentando ao crescimento da pessoa humana e observando as relações humanas que são constituídas ao longo da vida. Bom, para darmos um início à personalidade civil, é necessário que passamos a compreender que existem três teorias que são discutidas no nosso ordenamento jurídico, mas apenas para efeitos do artigo 2º é adotado um deles. As teorias que são discutidas atualmente é a teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria da personalidade condicionada ou mista, ok? Conforme vocês estão vendo. Em regra, a teoria natalista é a adotada pelo Código Civil e isso não tem discussão. Por quê? A teoria natalista, ela traz a seguinte ideia. A partir do momento em que há o nascimento com vida, é adquirida a personalidade civil, ou seja, o feto que até então ele não havia nascido com vida, ele estava dentro da sua genitora, óbvio, ele tinha mera expectativa desses direitos, ele não é considerado pessoa, mas ele tem expectativa de um dia ser considerado pessoa e adquirir todos os seus direitos, deveres e obrigações na ordem civil, ok? Portanto, a teoria natalista ela também faz uma ressalva sobre o feto a partir do momento em que há a sua concepção. Por quê? Se houve a concepção, os futuros direitos, deveres e obrigações dessa criança que eventualmente venha a nascer com vida, eles ficam resguardados, tá? Ocorrendo o nascimento com vida, ele adquire sim todos esses direitos e obrigações, inclusive aqueles que ficaram resguardados durante todo esse tempo, ok? A segunda teoria, a teoria concepcionista, as demais teorias, vamos dizer assim, não devemos dar importância agora, principalmente a concepcionista. A teoria concepcionista, ela traz a seguinte ideia. O feto, ele já é considerado pessoa desde o momento em que foi gerado, em que houve a anidação do óvulo da sua genitora, ok? Mas não é o que o Código Civil ele adota. A teoria concepcionista, além de considerar esse feto, tá? Esse nascituro,
como pessoa, ele deixa uma condição resguardando os seus direitos e obrigações para que quando houver o seu nascimento com vida, essa pessoa ela passe a adotar todos os seus direitos, deveres e obrigações que até então ficaram resguardados, ok? Mas considera desde já como pessoa. E esse é um dos grandes problemas enfrentados por essa teoria. E a teoria da personalidade condicionada ou mista é uma teoria que ela é adotada pelo artigo 1800 do Código Civil para efeitos sucessórios. E não cabe a nós ficarmos discutindo o que vai acontecer agora ou não. Para fins do artigo 2º, o que vale é a teoria natalista. Inclusive, o artigo 2º ele deixa bem claro. Da sua leitura, você pode entender o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ou seja, exatamente o que determina a teoria natalista, ok? Enfim, vamos à breve conceituação no slide sobre a teoria natalista. Trata-se da teoria adotada pelo Código Civil nos termos do artigo 2º, marcando o lapso em que ocorre a aquisição da personalidade jurídica, visto que para existir a personalidade em questão se faz necessário o nascimento com vida, mesmo que a aquisição da personalidade tenha sido por curto tempo, sendo uma capacidade plena. Portanto, se o infante, ao nascer, conseguir respirar, não estando ligado ao cordão umbilical da sua genitora, isso que chamamos de respiração natural extrauterina, há vida. E o exame para comprovar a vida, não sei ao certo como se pronuncia, mas é a docimasia hidrostática de Galeno, ok? E o exame que comprova a vida é aquele que coloca o pulmãozinho da criança dentro de uma vasilha, digamos assim, eu não sou técnico na área, dentro de uma vasilha com água e verifica se boiar é porque entrou ar, se entrou ar é porque nasceu, houve vida. E aí, mesmo que já tenha falecido, essa criança ela goza de direito ao nome como dignidade da pessoa humana, ok? A teoria concepcionista. Vamos a uma breve conceituação. Não devemos dar tanta importância agora. Considera-se que a partir do momento em que ocorreu a concepção do nascituro, adquire-se a personalidade jurídica, tratando-se imediatamente de considerar o nascituro como pessoa, sendo passível de adquirir direitos, deveres e obrigações que circulam a vida. Todavia, existe uma condição suspensiva no que diz respeito ao exercício dos direitos. Porque se houve um nascimento com vida, coisa essa que é incerta, surtirão os efeitos que até então se encontravam suspensos. E por fim, a teoria da personalidade condicionada ou mista. A personalidade condicionada ou mista serve para a compreensão dos direitos sucessórios do nascituro, ou seja, diz respeito à sua mera expectativa de direitos do nascituro, quando ocorrer a sua concepção de maneira anterior ao seu ascendente ou colateral, visto que a corrente supramencionada se enquadra nos termos do artigo 1800, parágrafo 3º do Código Civil, demonstrando que o nascimento com vida fará com que seja deferida a sucessão em favor do recém-nascido. Então está aí as diferenças entre as respectivas teorias. E lembre-se, a teoria adotada pelo Código Civil é a teoria natalista. Vamos adentrar agora na capacidade civil, tá?
A capacidade civil, ela acaba sendo uma extensão da personalidade jurídica. Não confundam, personalidade jurídica é diferente de pessoa jurídica. Personalidade é uma coisa e pessoa jurídica é outra. E por que a capacidade civil ela é uma extensão da personalidade jurídica? Porque a partir do momento em que há o nascimento com vida dessa criança, ela adquire a personalidade civil e ela adentra na capacidade civil. E a capacidade civil ela é dividida em 3 fases: incapacidade, incapacidade relativa e capacidade, tá? Desculpa a terminologia utilizada anteriormente. A correta é incapacidade relativa, ou seja, o relativamente incapaz. Conceito. Vamos ao slide. A capacidade civil é a extensão da personalidade jurídica, visto que tem início a partir do momento em que há a aquisição da personalidade jurídica, e sendo de suma importância compreender que a capacidade civil passa por diversos estágios até chegar à sua plenitude, tais como incapacidade, relativamente incapaz e capaz. E as observações que faço. Nota-se que o direito da vida se preocupa com a capacidade de discernimento da pessoa, razão pela qual estabelece dentro das capacidades as espécies de capacidade, assim, regulamentando o interesse do incapaz e relativamente incapaz, ao ponto de que não possa praticar certos atos da vida civil, sem um representante legal, ou assistente, claro, podendo os atos praticados por esses serem considerados nulos ou anuláveis a depender do caso. Ok? Vamos ao mapa aqui. Como vocês podem observar, a incapacidade ela vai se dividir em 2 partes. Os absolutamente incapazes, tá? Os menores de 16 anos completo, é a fase da criança até a sua aborrecência. Vamos e convenhamos, até os 16 anos, a pessoa em si ela acaba sendo um tanto quanto muito chata, né? Sempre dando problema para os pais. A incapacidade relativa é dos maiores de 16 e menores de 18. E aqui vocês podem observar pelas figuras que já entrou no momento em que é a fase do colegial, da escola, até a fase da faculdade. E ali o segundo homenzinho que vocês podem ver, ele já conseguiu um estágio, é um estudante de direito, e nesse momento ele se acha o próprio advogado, né? Mas isso faz parte, é bom para o crescimento do ego. E a capacidade plena, que ocorre a partir dos 18 anos de idade completa. É o momento em que os verdadeiros problemas da vida eles começam a aparecer. E por que eu digo isso? É o momento em que você é responsável por todos os seus atos. O seu pai deixa de responder por você. De 0 até 17 anos e tralalá dias, antes dos 18, o seu pai e a sua mãe, os seus representantes legais, assim por dizer, eles são as pessoas que responderão por todos os atos praticados por você. Ou seja, você danificou o veículo do vizinho jogando bola. É responsabilidade do seu pai e da sua mãe, ok? Salvo se você tiver mundos o suficiente com essa idade para saldar o prejuízo que você cause à propriedade alheia, ok? E um ponto importante a ser compreendido é que a capacidade plena pode haver uma reversão, ou seja, a pessoa que é plenamente capaz, que já chegou aos 18 anos, ela pode regredir e se tornar relativamente incapaz, ok? E isso ocorre ao longo de toda a vida. Pode você adquirir uma doença ou sofrer um acidente que o torne relativamente capaz, que impeça você de exercer os atos da vida civil
sem uma assistência, necessitando de um curador. E aí entram as respectivas ações de interdição. E também pode ser uma das causas previstas ali no artigo 8º, do inciso 2, até o inciso 4, tá? E vamos compreender. Regressão da capacidade. Vamos ao mapa. Bom, a pessoa capaz, ela pode se tornar relativamente incapaz por decisão judicial, como é o que eu disse a respeito das ações de interdição, ou conforme o previsto no artigo 4º, do inciso 2 ao inciso 4º. O inciso 2, ele fala sobre os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. O ébrio habitual é aquela pessoa que carca o caneco todos os dias, que ela fica fora de si, que ela não sabe o que ela está praticando na sua vida. E o viciado em tóxico, digamos assim, é o rapaz que gosta da coca. Não da Coca-Cola, tá? Tô falando da outra coca. E em razão disso, ele pratica isso com tanta frequência que já interferiu na vida dele, ao ponto dele não saber mais o que ele está praticando e existir ali uma interdição em face dele. Ok? O inciso 3, ele fala: aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Bom, causa transitória ou permanente. Pense o seguinte: existe uma pessoa que ela necessita de uso contínuo de um remédio, ok? E ela fica sem esse remédio. Enquanto ela faz uso desse remédio, ela é uma pessoa plenamente capaz, exerce os atos da vida civil, compra e vende coisas sem nenhum problema. Mas quando ela fica sem esse remédio, imagina que o Joãozinho ficou sem esse remédio. Ou o remédio veio com um defeito. Ele tomou o remédio, mas o remédio teve um defeito de fabricação no lote. Joãozinho está sem o efeito do remédio que mantém ele pleno, que mantém ele dentro das faculdades mentais. E devido a isso, ele pratica atos sem saber o que está fazendo. Poxa, Joãozinho, ele faz uso contínuo de um remédio. Foi uma causa transitória, estamos dizendo. Uma causa transitória. Ele pode ser responsabilizado pelo ato praticado nesse momento? Não, por isso que você vai depois mover uma ação de anulação para demonstrar que aquele ato praticado ele é anulável, ok? E uma causa permanente. A causa permanente ela é utilizada para fundamentar as respectivas ações de curatela, de interdição, podemos dizer, no qual você pleiteia uma curatela. Por quê? Essa pessoa, ela tem uma causa tão permanente que impede ela de praticar os atos da vida civil de maneira definitiva. E se você deixar essa pessoa à mercê da sociedade, ela vai dar inquitação. Ela vai dar quitação de coisas que ela não recebeu, ela vai vender o próprio imóvel, ela vai ficar sem os seus próprios bens porque ela não sabe o que está fazendo. Ela acha que é legal, ela acha que é bom aquilo, mas na verdade ela não sabe o que ela está praticando. Ok? E por fim, né, os pródigos. O pródigo, quem conhece a parábola, né, do filho pródigo, são as pessoas que costumam gastar, sair gastando, ao ponto de perder a noção do que está fazendo. Ou seja, é bem complicado lidar com essas situações. E sim, é necessário aí uma ação de interdição e, dependendo do momento em que ele praticou, tentar anular os negócios que foram praticados por essa pessoa. Caso contrário, elas terão validade e serão de impossível reversão ao ponto de onerar essa pessoa a todo o patrimônio. Só que é necessário entender o seguinte: vamos discernir duas coisas. Uma coisa é a pessoa ser pródiga, gostar de gastar com jogo de azar de uma maneira absurda, digamos assim,
ao ponto que ela não sabe o que está fazendo, do que uma pessoa capaz que quer gastar o patrimônio, que quer viajar, que quer vender o carro e gastar em viagem, quer comprar uma coisa, quer comer outra. Isso não é pródigo. Mas pródigo é a pessoa que começa a gastar de modo impulsivo e não saber o que está fazendo, não se dar conta do que está fazendo. Então não ache que o seu pai ou a sua mãe querer saldar todo o patrimônio dela em favor dela durante a vida e você pensar na mera expectativa de herança que tem, que vai poder entrar com uma ação para falar, ela está sendo uma pessoa pródiga. Eu preciso que você, juiz, impeça ela de praticar esses atos, de comprar, vender, de viajar, uma série de coisas, ok? Só porque você quer resguardar a sua herança. Você tem mera expectativa de herança. Você não tem a herança para si desde então. Toda doação que seu pai feito a você é mero adiantamento de legítima. E isso tem que ser depois colacionado nos inventários para que exista a partilha de modo correto, caso tenham terceiros interessados, no caso irmãos, ou então cônjuge, quando casado, vejamos breves, de patrimônio particular no regime da comunhão parcial de bens. Ok? Enfim, visto isso, essa é a personalidade e a capacidade civil. Em resumo, houve a concepção, os direitos do infante, do feto, do nascituro ficam resguardados até o seu nascimento com vida. Houve o nascimento com vida, a aquisição da personalidade jurídica e, por extensão da personalidade jurídica, nasce a capacidade civil das pessoas naturais, que vai de 0 até os 18 anos em diante. Primeiro vem os incapazes, os relativamente incapazes e os plenamente capazes. E posteriormente, cabe ressaltar que existe uma regressão da capacidade civil, caso se demonstre necessário uma ação de interdição por decisão judicial, ao qual vai conferir a curatela à pessoa que tem interesse nisso. Deve ser observado, sim, o rol da ação de interdição, mas isso é matéria para ser discutido na prática. E claro, sempre lembrando da ordem ali prevista no artigo 4. É isso que eu tinha a trazer para vocês. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar. E aos poucos iremos caminhando a respeito dos direitos que você tem e compreender ele desde o primeiro momento em que há a concepção até o último e o que acontece depois da sua morte. Isso é tudo.